Boa noite, meninos e meninas, turma da enfermagem. É um prazer estar novamente com vocês. Espero que todo mundo esteja trancados em casa, se prevenindo. Quem está trabalhando, se prevenindo. Estamos juntos novamente na matéria de administração e enfermagem. E o nosso tema hoje é sobre liderança em enfermagem. Então a gente vai entender um pouco qual é o papel desse líder frente à enfermagem, né? Qual a importância que ele tem sobre a enfermagem. Então, eu coloquei que considerando que o enfermeiro é o principal responsável por sua equipe e tem como objetivo a realização de determinadas atividades, pelo quais depende do desempenho de sua equipe para a realização de uma forma eficiente. Entende-se que é necessário que haja no enfermeiro perfil de líder para que assim estimule a influência de sua equipe a alcançar o objetivo. Então, o que a gente pode ver que a liderança está sob a responsabilidade, né, do enfermeiro. E esse perfil de líder vai fazer com que ele estimula, né, e influencia a equipe a alcançar o objetivo. A palavra liderar vem, né, do inglês, né, e significa o quê? Conduzir, dirigir, guiar, comandar, persuadir e encaminhar. Então, o líder, né, no caso o enfermeiro, é aquela pessoa que vai o quê? Direcionar. Devido dos estudos, né, primeiro registro dessa palavra, né, liderar, ela foi no ano de 825 depois de Cristo. Então, os estudos eles falam, né, na questão de liderança como uma tendência de influenciar os seus liderados em um objetivo comum. Então, se entende que essa capacidade de influenciar e motivar as pessoas vai fazer de fato que a assistência, a tarefa que foi determinada vai ser executada da melhor forma possível e vai alcançar os objetivos tanto no grupo como na organização, né? Ou seja, né, vai alcançar essa assistência de qualidade, né, no contexto da enfermagem, né? E a instituição ela vai alcançar também esse objetivo, porque ela vai ter uma resposta, né, positiva. Entende que a liderança é um fator capaz de harmonizar a exigência das organizações com a necessidade da equipe. Então, quer dizer, o líder ele vai fazer com que, de fato, as exigências da instituição de saúde ou da unidade venha a ser, né, acontecida, né, vem de fato ser cumprida junto com as necessidades da equipe. Então a gente pode ver que o líder ele sabe harmonizar isso, ele consegue identificar a necessidade da equipe de enfermagem, juntamente vai fazer com que essa necessidade e a exigência da organização venha a ser de fato acontecida. E isso faz com que o exercício da liderança venha acarretar sobre o enfermeiro, porque ele tem o papel de ser líder e administrar para que essa assistência, esse trabalho venha a ser de fato acontecido. Então a gente entende que não é só o líder, o enfermeiro não está ali para mandar, mas sim para de fato ser líder, influenciar e ao mesmo tempo administrar esse trabalho que tem que ser executado, ou essa assistência vem de fato acontecer, de forma que não venha dar nenhum dano, né, para o paciente e de fato a instituição venha ter o quê? O resultado de sucesso. Então, como seria esse perfil desse líder? Então, a gente acabou de ver, né, que esse líder, ele é o quê? Ele é importante porque ele vai estar direcionando a equipe. E, ao mesmo tempo, ele vai atender a necessidade da equipe e a necessidade da instituição. Antigamente, eles achavam que a pessoa, né, o líder já nascia com isso, com esse perfil de liderar. Né? Mas de acordo com os estudos, né, são vários tipos de estilo de líderes, porque eles vão obtendo na situação que ele está inserida.
Então, isso é uma variável. Hoje, um enfermeiro está num hospital que é totalmente diferente do outro. Então, isso vai fazer com que vai ocorrendo esses estilos, né? Esses vários estilos de líderes. Na história, a enfermagem, né, ela sofreu influência na tigeliana, na época da guerra, onde fez com que o enfermeiro seja um modelo autocrático, onde o poder estava centralizado nele. Só com o decorrer, né, dos estudos, né, do pessoal, né, e eles chegaram, né, mudou essa ideia. E isso fez com que existisse vários estilos de liderança dentro da visão filosófica. Porém, eu vou estar enfatizando 3, né? As mais importantes no trabalho da enfermagem, que é o que? Estilo autocrático, democrático e liberal. Lembrando que não existe estilo ideal. Às vezes, tem líder que vai ter todos esses 3 estilos, de forma que para chegar numa liderança de sucesso. Então, a liderança autocrática, o poder dela está centralizado só na pessoa. Então, ela não tem abertura para os outros indivíduos. E com isso, o indivíduo ele vai ter que estar dentro da tarefa. E ele vai estar, né, de forma voltada para quê? Para aquilo que o líder falou. Então, seria isso, né? O poder estava centralizado em uma pessoa e o indivíduo, né, tem que estar dentro dessa tarefa. Já no estilo de liderança liberal, é totalmente oposta. Ela está focada dentro do subordinado, onde vai ter abertura para debate. Então, ela não tem foco. Não tem uma pessoa que vai. Então, eles vão sentar para estar direcionando isso. Já a liderança democrática, ela está ligada... A participação dela está tanto no líder como no subordinado, onde eles têm espaço para o debate, porém, esse debate ele vai estar de forma sendo direcionado por um líder à frente das decisões. Então, esses são os 3 tipos de liderança: autocrática, liberal e democrática. Então, nós, ao longo do início aí da matéria, a gente falou que a liderança, ela de fato, ela veio para quê? Para, além de direcionar, ela acaba influenciando os seus liderados, né? Então, o líder, né, o enfermeiro sempre vai influenciar a equipe. Então, nós vamos estar falando agora sobre a comunicação. Então, dentro, né, da liderança, existe o que? A influência da comunicação. Então, o que acontece? A comunicação é um processo onde há uma troca de informação entre 2 ou mais indivíduos. Isso vai fazer com que a mensagem seja envolvida, né? A mensagem venha a ser comum nessa troca. Então, a comunicação, ela é uma ferramenta para o aprendizado. O enfermeiro, ele vai ser ouvinte, ele vai questionar e receber as informações que a equipe passa. Isso faz com que a gerência, né, desse enfermeiro líder a comunicação venha a ser eficaz, porque isso vai fazer com que haja uma relação interpessoal saudável. Isso vai fazer com que esse enfermeiro, esse líder que contribui, né, que de fato tem a comunicação como importante, ele vai fazer com que as pessoas que estão ao redor dele, que está sobre a liderança, venha a ser influenciada. Então, nós podemos ver que a comunicação, ele de fato é importante. Quem gostaria de trabalhar num lugar que só uma pessoa que fala? Então, apesar que a gente vê hoje, no contexto de alguns líderes, essa ideia, só ele que fala e não escuta. Então, a gente pode ver que essa troca de informação não vai ser só
benefício para a empresa em si, vai ser benefício para quem é líder, os liderados, né? E no final de tudo, quem vai ser beneficiado? Vai ser o paciente, porque a prestação do atendimento, né, a prestação da assistência vai ser de forma eficaz, porque a partir do momento que meu líder, né, o enfermeiro, ele tem uma facilidade de entender o técnico, auxiliar outro, isso vai fazer com que essa informação, né, essa assistência chegue para o paciente de forma satisfatória. Então, para que isso venha acontecer, quais são os desafios na liderança de enfermagem para os dias atuais? Por quê? A gente entende que a enfermagem é o grupo maior dentro da instituição. E isso faz com que o enfermeiro venha desenvolver, de fato, a sua liderança, por ele estar envolvido nesse grupo e por com formação diversas, né? Com a equipe multiprofissional. Então, isso vem fazer com que ele, além de ter que liderar o trabalho, né? Ele tem que coordenar essas atividades. Ele tem que liderar, ele mesmo tem que ser assistencial, ele tem que ser administrador. E isso faz com que ele venha identificar e satisfazer a necessidade da equipe de enfermagem, de forma que ele venha ele venha retirar todas as barreiras que possam servir ao cliente. O que acontece? O que a gente pode ver nesse trecho? Que ele identifica, ele satisfaz a necessidade da equipe, porém, ao mesmo tempo, ele tem que pensar no paciente. Então, qual que são as necessidades desse paciente? Qual é a dificuldade que o grupo está encontrando? Então, ele vai fazer isso. E quando ele faz isso, ele está servindo. Então, no desafio, nos tempos atuais, liderança, ela está na questão de servir. Esse é um papel fundamental para o líder. Ele vai, às vezes, deixar de falar, né? Ou deixar de mandar e sim fazer, executar. Então, estabelecer a comunicação, né, e as ações, ela vai fazer com que haja participação, né, desse grupo nas metas desejadas pela organização, né, e pela assistência. Então, quando estabelece, né, essa comunicação, né, o enfermeiro estabelece essa comunicação, a sua ação vai ser o quê? Alcançada, porque ele vai conseguir influenciar essas pessoas a chegar no objetivo comum. Como devem ser as relações entre líderes e seguidores? Então, a partir do momento quando há, né, essa relação entre líder e seguidor, ou entre o líder e os liderados, vai formar o quê? Um vínculo social. E isso faz com que pode de uma forma encontrar sentimentos positivos e negativos, porque nós estamos falando de diferenças, né? Que vai encontrar nesse aspecto de trabalho, e isso vai fazer com que, de uma forma, esse líder, ele vai, de uma forma, trabalhar, né? Para quê? Para que venha que venha fazer com que as ações que venham acontecer venham ser de forma produtiva, porque o líder, ele não pode estar preocupado somente em agradar a instituição, e sim o subordinado. Então, ele vai estar, as ações dele vai no caso, atender o subordinado, né? Porque a partir do momento que nós estamos numa instituição e essa instituição, ela tem uma missão, né? Então, o enfermeiro, ele tem que seguir essa missão, os valores, a visão, porém, ao mesmo tempo que
ele tem que identificar o que de fato esse subordinado está sentindo, o que de fato ele está passando, o que de fato é satisfatório para a equipe. Então, é essa troca. Ressaltando que essa importância, né, dessa relação vai fazer de fato que haja satisfação, né, do trabalho, e essa associação com os outros e o trabalho venha permitir que às vezes algumas pessoas se expressem de uma forma franca, honesta, e isso faz que as pessoas que estão ali inseridas, mesmo que seja um trabalho difícil, mesmo que seja em uma instituição difícil, mas que haja prazer, porque quem está inserido nessa relação, ela é escutada. Então essa relação tem que ser uma relação que ela tem que ser uma relação saudável, porque tanto o líder como os liderados, eles vão ter as suas divergências, mas porém no âmbito do trabalho, um e o outro vai ser atendido às suas necessidades, porque o líder, a gente veio falando aí ao longo do áudio, que o líder ele influencia. Então, por o líder influenciar, ele precisa conhecer os seus liderados. Então, quem é essa pessoa que está? Quem que são? Às vezes a gente não consegue encontrar, né? Às vezes um grupo grande de enfermeiros assim, porque eles estão pensando só em si. E se a gente for trazer para a liderança e enfermagem, ninguém é importante, todos são importantes, todos, tanto o líder como os liderados. E isso vem a fazer com que a assistência de enfermagem venha de ser de fato uma assistência humanizada, porque há essa relação. E essa relação vai de uma forma, como eu posso falar, essas duas relações, né? Esses dois vínculos, essas duas formações, vai fazer de fato que o paciente venha ser atendido às suas necessidades, porque as duas pessoas que de uma forma vão influenciar a assistência é o líder e o liderados. Então, nós entendemos que o líder e os liderados têm um marco importante na assistência de enfermagem. Então, essa é a ideia que eu gostaria que vocês entendessem, né? Que além de vocês, por mais que vocês são técnicos, vocês são muito importantes dentro dessa liderança em enfermagem, porque nós entendemos que o enfermeiro, ele só vai executar, ele vai chegar no objetivo se de fato o técnico auxiliar estão juntos. Então, nesse grupo, né? De enfermagem, ninguém é mais importante. Tanto o enfermeiro, né, que ele está acima do técnico auxiliar de enfermagem, porém, todos estão trabalhando em um objetivo comum, né, de atender as necessidades dos pacientes e de contribuir para que a instituição, né, a unidade, venha chegando aos seus resultados positivos. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida quanto às atividades, pode me procurar no privado. Estou aberto a qualquer dúvida, a qualquer sugestão. Então, uma boa noite.